Ora, aí está. Boa tarde. Boa Creio tarde. que já ultrapassamos este primeiro constrangimento. Já está. Este era o mais difícil. Era chegar à Pronto. conversa. Boa. Consegue-me ouvir bem? Consigo, consigo ouvir bem. Ouve-me bem também, Excelente, Fábio. excelente. Obrigado. Excelente. Melhor impossível. Muito obrigado pela disponibilidade. Estava aqui a fazer uma pequena introdução a quem nos segue e a quem também vai poder ter, enfim, tempo para depois visualizar esta nossa conversa. Hoje ou estamos à conversa já com o João Oliveira. Eu vou inverter hoje um bocado os papéis e em vez de ser eu a apresentar, coloco essa tarefa a si, João, dar já aqui depois essa passagem. Mas, antes disso, queria agradecer em nome do Panathlon Clube de Lisboa ter aceito o nosso convite para ser embaixador do Ética Summit 2023. Eu estava aqui a relembrar, antes de entrar aqui em direto, que há não muito tempo o João também já participou numa sessão que o Panathlon organizou em junho, precisamente com outros colegas de outras modalidades, mas também árbitros, em que se falava, de facto, no papel do árbitro como um agente da ética dentro e fora de campo. E já essa sessão foi uma sessão muito interessante, uma sessão, enfim, que teve também aqui pelo menos 1 hora e meia de discussão, uma discussão muito interessante à volta de várias modalidades e à volta de várias realidades. Mas, como dizia, para quem o conhece enfim, serão muitos dos que vão assistir, mas também para quem não o conhece, o João poderia fazer aqui um pequeno resumo, porque eu, dentro daquilo que eu consegui pesquisar, eu vi aqui participações nos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu vi aqui, naturalmente, e assisti também, naturalmente, à sessão do Panathlon, onde foi também feita aqui uma apresentação, mas gostaria de lançar esse desafio ao João de, brevemente, fazer aqui uma apresentação. Quem é, Certo. para quem não o conhece? Em primeiro lugar, Fábio, um agradecimento pelo convite para ser embaixador do Ethic Summit 2023. Dar os parabéns pela iniciativa. É sempre um tema crucial no desporto, seja ela qual for a modalidade. A ética tem que sempre estar ligada ao desporto e a outras atividades que não desportivas, mas acima de tudo no desporto também. É sempre difícil falarmos de nós, mas tentando resumidamente falar o meu percurso na modalidade de ginástica. Eu fui ex-ginasta de trampolins, ex-treinador, enverdei pela carreira de juiz, dirigente. Tirei o curso nacional de juiz em 98, o curso internacional em 2001 e desde então tenho participado em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, taças do mundo e culminou com a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foi talvez chegar ao topo da carreira de juiz. Isto enquanto desportista, enquanto atividade profissional, sou bancário de profissão, também na área de compliance, conformidade, que tem estes temas de ética, conduta, transparência, e são duas atividades que me acompanham na vida, quer a parte do ajuizamento, quer a parte profissional, na banca, em que a palavra ética, transparência está diretamente relacionada e ligada, porque, como eu costumo dizer em algumas ações de formação, há algumas áreas em que não se pode falhar, e a banca, se qualquer cliente que perca dinheiro ou que seja roubado num banco, deixa de pôr lá o dinheiro. Por isso são temas, enquanto que se eu for a um restaurante e comer menos bem uma vez, eu se calhar ainda dou uma segunda oportunidade. Num banco não há segundas oportunidades, por isso temas de ética são fulcrais, quer na vida profissional, quer depois no hobby que eu tenho, que é a ginástica e o ajuizamento de trampolins, neste caso. E que hobby interessante, porque de facto, e eu agradeço, acho que conseguiu fazer aqui uma breve apresentação e que vai ser naturalmente útil para quem acompanha e para quem vai acompanhar. E eu vejo já aqui alguém a fazer um comentário exatamente a dizer juiz olímpico em 2021 e nos próximos em 2024. Grande orgulho. Portanto, 2024 não está certo ainda. Ainda não saíram as nomeações, por isso 2021 está certo, 2024 ainda não. vamos torcer por isso.
Olha, mas de facto, pegando aqui nas palavras que adiantava e que acho que são de importância extrema, de facto, quando se fala aqui na importância da ética associada a este movimento e a este fenómeno desportivo, não podemos deixar de fora, naturalmente, o papel que cada agente desportivo tem exatamente na persecução deste ideal. Ou seja, se queremos de facto um desporto limpo, um desporto que seja interessante, um desporto que seja bom também de se assistir e, enfim, que seja bom também de se fazer, é preciso que esses valores sejam, enfim, uma parte existente e sempre presente do próprio fenómeno desportivo. A propósito desta questão, nós, este ano, no Ética Summit 2022, decidimos fazer aqui a introdução de um grande bloco temático inicial que tem a ver, naturalmente, com a questão dos valores positivos no desporto. Porque sabemos muito bem que muitas das discussões à volta e em torno da ética tocam sempre temas muito pesados, temas que têm que ser falados, porque, infelizmente, fazem parte também do fenómeno desportivo, tais como a dopagem, tais como as manipulações de resultados, tais como eventos também de violação a nível de, aliás, violências também associadas ao próprio fenómeno desportivo, mas também quisemos ter, enfim, a iniciativa de começar o Ética Summit com uma palavra também de muito positivo, que são os valores que o desporto também pode trazer. E, portanto, temos essa primeira sessão de kick-off na sexta-feira a falar exatamente nessa questão. Mas depois no bloco temático temos logo, por exemplo, o desporto juvenil. O desporto juvenil surge depois com vários workshops e um deles tem a ver com o papel que o treinador e também no outro workshop o papel que os pais podem ter no desenvolvimento e também no acompanhamento do atleta. Na opinião do João, e eu sei que o João assume aqui enfim, a parte do agente esportivo, enfim, o juiz, que muitas das vezes assume aqui outro papel muito importante, e nós tivemos há pouco também a possibilidade de falar um bocado sobre isso, que certamente também tem colegas mais novos, tem colegas a quem tem que passar também os ensinamentos, a sua experiência, o seu conhecimento. Como é que é esta questão de tentar passar aos próximos estes valores da ética e quais são aqui os desafios que o João sente às vezes, se é que sente alguns quando transmite estes valores? Sim, sem dúvida. Como o Fábio disse, e muito bem, estes valores começam desde muito cedo. Ora, enquanto ginasta, ora, o atleta juvenil, como disse, tem envolvência quer de dirigentes, quer dos próprios pais, que muitas das vezes é quem estraga a inocência dos próprios jovens e que estão ali pelo gosto de fazer desporto e não para ganhar ou o que seja. Claro que há desporto de competição e desporto de demonstração, mas mesmo na competição tem que haver o gosto pelo que se faz. E isso tem que prevalecer sobre o ganhar a qualquer custo. E isso são valores que são passados desde muito cedo por dirigentes, treinadores, que é como quem disse isto, todos os stakeholders à volta de uma competição são peças importantes para a ética e para a verdade desportiva. Nós, no ajuizamento, começamos a dar cursos de juízo a jovens de 16 anos e desde aí começamos a incutir a imparcialidade, a verdade desportiva. Isto porquê? Porque na ginástica, e quando estamos a falar em competições internacionais, por exemplo, quando um país participa em competição, tem que levar um juiz. E quando Portugal, no meu caso específico, participa num campeonato do mundo, eu estou a ajuizar tanto ginastas portugueses como chineses, espanhóis, franceses. E eu não posso, de maneira alguma, beneficiar o ginasta português porque até sou amigo dele, até crescemos juntos e eu não posso beneficiar todo face a um espanhol, a um francês. Isso é transposto cá para Portugal, por clubes, por tudo, todos os juízes e árbitros das modalidades esportivas têm certamente um gosto por um determinado clube, não querendo falar no futebol, porque
toda a gente sabe que o futebol é mais mediático e tudo, e os árbitros não anunciam enquanto estão no ativo o seu interesse clubístico, mas também o têm, e quando apitam esses jogos desse seu clube, tem que pôr de parte o clube e lutar eles também pela verdade desportiva. Mas isto não é só os árbitros, os juízes, é os próprios treinadores. Eu não me canso de dar este exemplo que se passou na ginástica de trampolins, um treinador português, que o seu ginasta foi mal pontuado, ou seja, foi beneficiado face ao que realmente tinha feito, e ele foi o primeiro a aproximar-se do painel de juiz e a dizer: atenção, o meu ginasta, a nota não é 10, é só 9,5. Vocês pontuaram mal, porque, ou seja, baixou, prejudicou, entre aspas, o seu ginasta, mas acima de tudo a verdade desportiva. E isto acontece na ginástica, e especialmente nos trampolins, à qual eu estou mais diretamente ligado. Isto certamente seria impensável noutros desportos e noutros clubes, mas mesmo no futebol, que é mais mediático, e já se vê algumas situações, ainda agora recentemente um lance polémico num jogo de futebol, onde os treinadores assumiram claramente que foram beneficiados. E é isto que traz esta seriedade e dar a cara quando se erra, tudo, que vai trazer mais verdade desportiva, vai trazer mais transparência, ética, e quando somos exemplos para os mais pequenos, ainda mais temos que dar o exemplo, porque há quem nos siga e há quem nos imite, e é isso que temos que fazer. João, tocou aqui numa questão muito importante, e eu gostava de que falássemos aqui um bocado disto, porque de facto, quando refere que existem modalidades desportivas mais suscetíveis, enfim, a ter fenómenos que, digamos, ferem aqui a ética desportiva e que ferem também aquilo, naturalmente, que nós todos, enfim, gostamos e estamos também aqui neste momento a debater. Eu lembro-me, por exemplo, sim, vem à cabeça, e provavelmente a todos que nos estão aqui também a assistir e a ver, muitas modalidades e muitas, enfim, em que isso de facto acontece. Mas depois, por exemplo, pensamos em modalidades, por exemplo, de luta, em que sabemos que essas, per se, poderiam ter uma componente já, que às vezes é um bocado, e nós já tivemos também embaixadores aqui à conversa, por exemplo, já tivemos aqui um boxista olímpico, e foi essa a questão que fizemos. Como é que isto depois, certamente que às vezes há aqui a questão da ética, então, mas bater no colega e querer ganhar com o facto de se bater e o colega depois ficar knocked out, e onde é que depois está aqui esta fronteira, etc. Mas onde é que o João acha que acontece de facto aquele switch, aquela mudança para que existam determinadas modalidades esportivas onde, lá está, repor a verdade esportiva é uma coisa naturalíssima, ou seja, faz quase parte do DNA. Se eu fui beneficiado e não tenho direito a tal benefício, vou desde já querer corrigir isto. E algumas modalidades em que, de facto, tenta-se até enganar o próprio juiz ou os próprios colegas para se conseguir determinado benefício. Onde é que aqui se falhou? Falhou-se na educação, falhou-se nas camadas jovens, falhou-se a nível do atleta, do treinador. Há aqui uma espécie de mistura de falhanços, enfim, coletivos. Tem aqui alguma ideia também com respeito a isto? Tenho a minha opinião, e acho que não podemos dizer que modalidade desportiva é ética e naquela não é. Tanto há numas como noutras quem seja ético e quem não o seja. Por isso já se viu mais do que episódios em várias modalidades a favor de um lado e em desfavor. Mas sim, vem das pessoas, vem da formação, vem dos ensinamentos que nos dão, o não valer ganhar a todo custo, ter uma competição no fim de semana. Eu acho que é muito importante, uma vez, uma frase que um treinador disse, que é termos uma competição ao fim de semana e chegar à segunda-feira, no rescaldo da competição, saber que ganhamos por justiça nossa e porque fizemos bem, e não porque
ou alguém errou, ou houve manobras de bastidores que levaram com que essa pessoa ganhasse. E isso é muito importante, porque ainda mais quando estamos a falar com crianças e com camadas jovens, como é que um dirigente, um treinador, no dia a seguir a uma competição, lhe pode dizer: olha, tu ganhaste porque o árbitro errou, o juiz errou, beneficiou-te face a outros, eu vi que sim, mas nada disso, calei-me para tu ganhares. Isto tira todo o mérito e não vai, jamais vai poder ter esse discurso para com o atleta. Daí eu achar que isto é muito evangelizar desde muito novo, a criar valores, trabalho em equipa, porque, por exemplo, na ginástica temos competição individual, competição em equipa. Ao mesmo tempo que alguns ginastas estão a competir para um título coletivo, na mesma prova estão a competir entre eles e a saltar e vê-se mesmo não só a relação entre eles próprios do mesmo país, do mesmo clube, mas com outros também. Há ensinamentos, há convívio, há partilhas de tudo que é importante. Eu percebo que não seja tão fácil transpor isso para outras modalidades, mas acho que o trabalho e cada vez mais, eu sou um crente que cada vez mais os jovens estão a ser treinados por pessoas, por treinadores e os dirigentes de clubes e tudo estão muito mais virados e sensíveis para estas matérias de ética e há inclusive o tema do chamado cartão branco, não é? De mostrar para atitudes de fair play e tudo, que vem motivar a que haja pequenas ações durante um jogo, uma luta, o que seja, para não só presentear um atleta com cartão amarelo, vermelho, azul, ou a cor que seja, quando ele erra ou quando faz algo incorreto, mas também puxar cá para cima estas atitudes que eu sei que deveriam ser naturais e deveriam estar em todas as pessoas, mas o reconhecimento das mesmas também é importante e cada vez que se reconheça mais, estou crente que vai haver mais situações destas nas várias modalidades. Ou seja, possivelmente qualquer dia esta seria naturalmente aquilo que se desejaria, não é? Não haja necessidade de promover ou de premiar essas boas ações, porque já é uma coisa tão inerente, não é? Inerente. Que não precisamos sequer estar a premiar isso. Falava aqui num tópico interessante que era, enfim, quando estava aqui a dar a sua opinião nos jogos bastidores, e nós, de facto, um dos blocos temáticos do Ética Summit é sobre a vertente da manipulação. A manipulação, enfim, também muito associada às apostas desportivas, mas depois também, neste bloco temático do Ética Summit, vamos também trazer à colação, enfim, os temas da manipulação de resultados, a própria corrupção desportiva, e em conversa que tínhamos, e também julgo que este foi uma das questões também que lhe foi colocada, e também aos colegas de mesa em junho, quando tivemos a tal sessão com o Panathinaikos Clube de Lisboa, que era de facto esta questão da manipulação. Como juiz, certamente que, enfim, em muitas das modalidades se está sujeito, ou suscetível pelo menos de ser contactado para, enfim, muitas das vezes nem é uma questão de manipulação, stricto sensu, é possivelmente coisas ali que andam ali a rondar e que muitas das vezes não vão exatamente por estas palavras, mas que, no fundo, olhando, acabamos talvez por perceber onde é que, enfim, sujeito A ou sujeito B quer chegar. O João Oliveira, durante o percurso também desportivo que teve e que tem, chegou a presenciar alguma situação destas, chegou a ouvir também de colegas alguma situação destas em que se tentou aqui alterar ou em que se tentou aqui, enfim, chegar a Sim. um determinado valor ou resultado que não aquele que, enfim, que a natureza normal das coisas o diga, não é? Se o atleta Sim. fez melhor ou fez pior. Sim, e são situações que ao longo. Sou juiz internacional há 22 anos e já assistia muito, e com o desenvolver
de programas informáticos, de regras, isso tudo já se alterou muita coisa, mas já passei por estar, por exemplo, num painel com mais 6 juízes, por exemplo, 3 deles oriundos da antiga União Soviética, por exemplo, e ouvi-los a comentarem em russo entre eles. Vamos lá ver, não posso garantir que tivessem ali a manipular notas a ginastas de leste ou não. Agora, o que é certo é que, por exemplo, isso é conhecido na ginástica, foi desenvolvido um software de análise de notas e hoje em dia facilmente se apanha um juiz que esteja a tentar manipular ou jogar para beneficiar o seu país e há sanções e já foram ao longo destes anos todos vários juízes de diversos países que foram sancionados e inclusive afastados que estavam convocados para Jogos Olímpicos e à última hora foram afastados porque foi detectado que na prova de apuramento para os Jogos estiveram a jogar e a manipular determinados resultados. Hoje em dia já é mais difícil de o fazer, exatamente por isso que eu estou a dizer, porque há uma análise a posteriori das notas que nós damos e cada vez é mais difícil de o fazer e as entidades, os comitês técnicos internacionais, e depois nós implementamos a nível nacional também, cada vez mais desenvolvemos estas avaliações da prestação dos juízes para cada vez mais, pelo menos na vertente do ajuizamento, não haver aqui a manipulação e o falsear a verdade desportiva. É perfeito? Não é, certamente, temos que ainda melhorar nesse aspecto, mas lá está. Com nova cultura, com novos juízes a aparecer, com esta evangelização que tem-se feito durante muitos anos e com estes programas que ajudam a posteriori, eu creio que cada vez, pelo menos na ginástica, cada vez menos acontece essa manipulação de resultados. Agora, transpondo isto para outros desportos, é evidente que há, e quanto mais dinheiro normalmente está envolvido, mais atrativo é estas questões, a estas fraudes, a manipulação, a apostas, casas de apostas, isso tudo está por trás. Agora cabe, isto é como eu costumo. Eu acho que temos aqui também o papel importante da tecnologia associado também a estes mecanismos de prevenção, ou seja, cada vez mais é possível, através da tecnologia, socorrermos um bocado dessa ajuda, porque retira também muito daquilo que era difícil fazer, enfim, fazer a prova, fazer o acompanhamento. Certo é que ainda existe muito ajuizamento e parte naturalmente está suscetível também a uma opinião, tem que ser ela não mecanizada, mas de facto aquelas componentes onde se pode... Subjetiva, não é? De avaliação subjetiva e que tem uma grande componente ainda humana de avaliação, mas também é isso que dá o prazer ao desporto e o imprevisto, e isso também é importante. Mas cada vez mais recorrer a sistemas automatizados e informáticos e tudo, eu acho que cada vez mais a verdade esportiva tendencialmente vai reduzindo o erro humano e da subjetividade. Sim. Sem dúvida. João, outra coisa que eu gostava aqui também de referir para quem nos acompanha, porque o Ética Summit este ano vai na sua segunda edição e como o ano passado também a ideia que se transpôs ou que se quis também trazer com o Ética Summit era uma interação e uma troca de ideias a nível do tecido base desportivo, ou seja, queríamos que os atletas, os juízes, os treinadores, os dirigentes esportivos, os pais pudessem todos participar neste tipo de iniciativa, porque existem muitos congressos, existem muitos summits, existem muitas sessões de workshops, etc. Muitas das vezes percebemos que quem participa também muitas das vezes são enfim, elites, são presidentes, mas muitas das vezes depois falta aquela componente que, então e quem pratica? Quem está lá no tapete? Quem está lá todos os dias depois também a fazer o treino?
e quem leva, por exemplo, os atletas aos treinos, e quem está lá a tomar conta dos atletas, quem está lá a ajuizar os jogos e as respectivas competições, e onde é que estão esses a participar nestes eventos? E depois também uma das preocupações foi, e por que não fazer valer desta riqueza que é a língua e que partilhamos com tantas, mas tantas pessoas espalhadas pelos vários cantos deste mundo, por que não trazê-las também a discutir a ética desportiva connosco? E por isso tentámos trazer, e trouxemos o ano passado Brasil, trouxemos os países oficiais de língua portuguesa africanos também à discussão, e este ano não só os trouxemos, como ainda reforçámos a presença, aumentámos a nossa comissão executiva também com pessoas muito, enfim, ligadas ao desporto. Por exemplo, em relação aqui falando da África, temos a Filomena Fortes, presidente do Comitê Olímpico de Cabo Verde e também membro do Comitê Olímpico Internacional, que está connosco na comissão executiva, também a tentar dar uma ajuda para percebermos como é que conseguimos levar esta discussão aos países africanos de língua oficial portuguesa. Temos, aliás, 2 mesas próprias dedicadas a discutir temas relacionados com estes países, por exemplo, a fraude na idade e a governação, são 2 temas que vão ser abordados por representantes destes países durante o Ética Summit, mas também dizer que o Ética Summit este ano já conta com praticamente 2.000 inscrições e que o ano passado conseguimos ter praticamente metade. E, portanto, ainda estamos a alguns dias de concluir, mas deixar aqui também o apelo, não é? Quem ainda não se inscreveu, inscrever-se, porque é gratuito e é online. Portanto, é importante que se refira a isto. Eu estou aqui consciente do tempo que nós temos, não temos muito mais. Queria talvez aqui pedir um comentário com respeito a uma das mesas que nós temos também programadas, que tem a ver com a dopagem. Como sabe, é um dos temas também que hoje em dia, infelizmente, em muitas modalidades, acompanha, infelizmente, como um dos grandes flagelos. Não sei, o João, dentro daquilo que também, porque também já foi atleta, como referiu no início, e agora também como juiz, tem acompanhado, dentro da modalidade que também praticou e que também que ajuiza, alguns casos destes. Como é que vê este flagelo da ética desportiva? Qual é aqui a sua opinião com respeito a isto? Na ginástica, graças a Deus, não há grandes episódios de doping, mas a nível desportivo há vários casos, e infelizmente desportos que mais se fala do que outros e que recorrem a essas substâncias que vão para além do permitido para atingir o êxito. E é um bocadinho aquilo que falávamos antes, não só do doping, mas também da fraude, do que falámos antes, que é o valer tudo para alcançar o sucesso. E aqui é um bocadinho isso, não só o valer tudo para alcançar o sucesso e ganhar e ser o primeiro, mas também em situações de lesões, por exemplo, quando um atleta está lesionado que não segue a indicação médica do que é que deve fazer e achar que se tomar mais B ou C produto vai conseguir melhorar, sem saber depois, inclusive, se esse produto está nas listas proibidas ou não. Ou seja, aqui lá está, temos falado aqui muito dos dirigentes, dos treinadores, dos atletas, mas os médicos, os fisioterapeutas e tudo são também um stakeholder muito importante neste combate e temas de conduta e de ética. E se um atleta, por muito que lhe custe ouvir um médico dizer, olha, não estás em condições de participar nos Jogos Olímpicos porque estás com uma lesão ou isso, e variavelmente se ouve, então, mas se não há nada milagroso, não há nada que eu tome que me faça, lá está, aqui depois cabe ao médico também impor-se e dizer não há, mas o atleta vai para casa e afasta-se do médico. O que é que ele vai fazer, o que é que ele não vai fazer? Há aqui muito esta consciência, esta ligação médico-atleta muito importante também
para o aconselhar o que é que pode, o que é que não pode, até onde é que pode e o que pode tomar para que não seja considerado doping. E depois também N casos, N situações que é mesmo por descuido. O atleta tomou qualquer coisa que nem sequer se sabia e basta andar ali, até pode ser muito bem acompanhado, sempre nos limites do doping, basta tomar algo mais diferente inconscientemente e que acuse. Pronto, estes casos menos graves, mas algo sempre a combater. Eu acho que nos dois casos que refere, tanto naquele caso em que é aconselhado pelo médico, mesmo assim, ou pelo treinador, e depois tenta pensar, será que não há um método alternativo e faz talvez uma pesquisa, como também nesse que toma alguma coisa sem ter conhecimento, temos aqui muito fortemente também o componente da educação, não é? A educação própria do atleta, a educação talvez que o atleta também pode procurar por via naturalmente própria, mas depois também aquela educação que as várias pessoas à volta lhe podem também transmitir, seja o treinador, seja a própria federação, sejam, enfim, interpares também, os colegas. Existe certo. aqui essa componente. Olha, sensível do tempo, eu quero, não queria estar a ocupar mais tempo, quero-lhe agradecer imenso pela conversa que tivemos, foi uma conversa muito interessante. Quero também convidar todos que assistem e que vão assistir novamente a inscreverem-se no Ética Summit 2023, dizer que estamos quase a encerrar as inscrições e, por fim, queria-lhe passar a palavra para dar aqui uma mensagem também que acho por conveniente para fecharmos então estes 30 minutos à conversa com. Muito obrigado pelo convite. São sempre temas muito importantes para serem abordados e acho que o Ethics Summit é mesmo o sítio e o local indicado para todos os intervenientes numa competição poderem participar, ouvir e debater as suas dúvidas, porque muitas vezes as pessoas reclamam e sem saber porquê e esta é a altura ideal, o Ethics Summit da próxima semana, para se debater e desmistificar determinados temas que vão ser discutidos nos tais 4 painéis que falou. Muito obrigado mais uma vez, Fábio. Muito obrigado, nós. Um abraço, obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado.